Olá, este é o nosso apontamento metodológico que está ligado ao nosso seminário 8, dirigido pela nossa colega do Brasil, Luísa Val, sobre a artesania das práticas e os bancos de sementes crioulas criados por mulheres do Sul não imperial. Neste apontamento metodológico, eu gostava de vos propor uma reflexão sobre a questão, uma forma, uma metodologia que eu chamo de compaixão contra-condescendente. Eu sei que estas palavras, todas elas são palavras que são complicadas, muitas vezes carregadas de sentidos negativos, como a palavra compaixão. Mas, mais uma vez, como disse já em outro apontamento, compaixão eu utilizo no sentido de sentir com, de ser capaz de estar com e sentir com. Não é apenas simpatia nem empatia, é mais do que isso, é a capacidade realmente de irmos além de estarmos ao lado, mas sim estarmos profundamente em companhia, estando disponíveis para travar as lutas em conjunto. E quando eu falo de compaixão contra-condescendente é porque muitas vezes torna-se muito simples, ou é muito mais simples para nós quando vamos pesquisar aquilo que chamamos grupos vulneráveis, grupos subalternos, grupos de vítimas. Porquê? Porque temos, sem muitas vezes ter consciência disso, a nossa compaixão com essas vítimas, a nossa vontade de, digamos, partilhar um pouco do seu mundo, é um sentimento de alguma condescendência. Não é uma ação de absoluto reconhecimento da sua dignidade. É muito mais complicado muitas vezes para nós trabalhar com os grupos que, digamos assim, dominantes, porque esses exercem exatamente esse sentimento ou essa ação de condescendência connosco quando nos deixam entrar nas suas casas, ou nos seus lugares de trabalho, ou nas suas vidas, ou nas suas narrativas. Ora, o que eu queria chamar a atenção aqui é que o reconhecimento da plena dignidade de todas as pessoas obriga-nos a uma vigilância permanente sobre aquilo que podem ser os nossos comportamentos e as nossas metodologias condescendentes. E a condescendência traduz-se muitas vezes em formas não apenas de, digamos, nivelar por baixo, de procurar pensar que as pessoas não são capazes, ou que aquilo que dizem é incapaz, ou é menos inteligível, menos compreensível, têm poucas palavras para dizer e, portanto, condescendemos em aceitar isso porque, enfim, coitadas das pessoas, não são capazes. Ou a condescendência dá-se na medida em que se torna muito fácil entrar no mundo dessas pessoas por um curto período de tempo e sair. Muitas vezes nos nossos atos de solidariedade apanho-me e apanho-nos a ser fácil trabalhar com imigrantes, porque jamais seremos imigrantes. De trabalharmos com vítimas de violência, porque jamais a nossa capacidade de fugir da violência é muito maior e, portanto, entramos e saímos desses mundos porque sabemos que, ainda que nesses mundos nós possamos partilhar algum do sofrimento que ali está, é sempre uma questão transitória. E isso é uma atitude, de certa forma, condescendente connosco próprias e próprios, porque nos permitimos entrar e sair, porque sabemos que podemos a qualquer momento voltar a uma situação de privilégio. Ora, ter consciência e fazer uma autorreflexão sobre este lugar de privilégio que ainda é o nosso, ele é fundamental para que possamos construir com essas pessoas metodologias que elas nos indiquem, que elas nos possam, através da sua extrema generosidade, que é nos deixar entrar muitas vezes nas suas vidas e depois continuarem com elas, com os poucos recursos que muitas vezes elas têm, que sejam elas a determinar de que maneira o nosso trabalho deve ser levado a cabo para que sejam momentos não apenas para nós de aprendizagens, mas sejam sobretudo para todos e todas, e a elas em particular, essas pessoas, momentos
de empoderamento, de capacidade de resistência, de criação de laços, de responsabilização, de corresponsabilização sobre o que temos que fazer todas e todos para que a justiça seja de facto uma realidade. Obrigada.